Vamos iniciar. Tá. Vamos iniciar, que já são 3h10. E aí eu preparei aqui uma breve Estão ouvindo bem, né? Preparei uma breve introdução aqui, eu vou falar um pouquinho sobre mim, sobre como que eu cheguei a essa temática, né? Porque eu tenho participado de muitos espaços ultimamente, dando palestras, né, sobre essa temática, espaços diferentes, mas a temática sempre girando em torno disso. E aí depois eu vou partir para a palestra, né, propriamente dita, né? Eu estou encarando esse momento como um momento muito mais de troca, né? Troca de reflexões, eu compartilhando com vocês um pouquinho, né, do que eu tenho pesquisado, do que eu tenho estudado, do que eu tenho vivenciado também, né, enquanto educador, professor, tendo como um grande objetivo nesse momento, né, a partir desse momento, tendo como objetivo pensarmos em possíveis soluções, né, possíveis alternativas para reverter esse cenário, que é um cenário socialmente trágico. Né? E aí pensando, obviamente, né, eu acho que o primeiro pensamento é como que a gente pode realizar essas transformações nas nossas micro-relações sociais, no espaço do nosso trabalho, né, que eu acho que é o que mais mobiliza vocês aqui, tá? E aí eu elaborei uma apresentação no PowerPoint, uma apresentação bem simplesinha, só para me ajudar, né? É, sobre uma certa temática dentro da grande temática, né? Que envolve masculinidade, questões de gênero, sendo que num momento específico, né, para a gente refletir sobre algumas coisas juntos, eu montei uma apresentação e aí o host vai compartilhar a tela nesse momento. Mas antes, vou fazer uma apresentação breve, né? Mas de antemão queria agradecer. Não pode, deixa para apresentar depois, para compartilhar a tela depois disso, porque aí é porque eu tô eu tô pelo celular, né? Então eu acho que quando compartilha a tela, de repente a minha imagem fica menorzinha, pequenininha. E aí, como eu estou fazendo uma apresentação, aí eu acho que fica melhor todo mundo me visualizando numa dimensão um pouco maior, né? Mas primeiro eu queria agradecer o convite, né, do sindicato para estar aqui. Fico imensamente honrado de poder compartilhar esse espaço aqui com vocês, principalmente pelo motivo de ser um espaço direcionado aos homens. Então eu tenho participado, né, de muitas palestras em escolas, principalmente, dialogando com meninos e meninas, né, com homens e mulheres, professores e professoras, né? E esse espaço, sendo um espaço unicamente direcionado aos homens, é algo que eu acho muito importante, porque quando a gente constrói esses espaços entre nós homens, a tendência é que as conversas e as reflexões se tornem mais produtivas, né? A tendência é que haja conexões mais substanciais, digamos assim, tá? Falando um pouquinho de mim, né, da minha trajetória, quem eu sou, como é que eu cheguei nesse tema. Meu nome é Sandro, né, Sandro Justo, sou professor de Sociologia do Colégio Pedro II, colégio bem tradicional aqui no Rio. Eu dou aula no Pedro II de São Cristóvão, lá no ensino médio, sendo que eu estudei também no Pedro II, então eu sou ex-aluno do Colégio Pedro II, estudei minha vida inteira lá. E logo depois que eu saí do Pedro II, eu fiz minha primeira graduação, que foi na UFRJ, licenciatura em Educação Física. Minha primeira formação foi na área de Educação Física. Trabalhei nessa área durante muito tempo, né, mas preferencialmente na área escolar, mas também trabalhei, né, em clube, academia, enfim. Mas a minha onda mesmo sempre foi dar aula em escola. Trabalhei durante muitos anos na área da Educação Física, mas a minha formação acadêmica, principalmente a partir da especialização, se aprofundando no mestrado e posteriormente no doutorado, sempre foi dentro do referencial teórico marxista, né? Então, eu sempre, apesar de dar aula de educação física, eu sempre estava ali dialogando, né, com o campo das ciências sociais, das ciências humanas. A minha própria abordagem nas aulas de educação física, nas escolas, trabalhei durante muitos anos numa escola municipal na Rocinha, né, por exemplo. Era uma abordagem que dialogava muito com o campo das ciências sociais, enfim,
E aí acabei fazendo a minha segunda graduação também no FRJ, que foi licenciatura em Ciências Sociais. Meu mestrado foi em Educação, na UF, lá em Niterói, e o meu doutorado foi em Serviço Social, na UFRJ. Então essa foi minha formação acadêmica. E hoje estou como professor lá do Colégio Pedro II, né? Entrei lá no finalzinho de 2017 em São Cristóvão. E aí, como é que eu cheguei nesse tema, né? A experiência da sala de aula, ela é um laboratório social muito interessante, né? Porque a gente está sempre lidando com os jovens, e os jovens, né, eles são talvez aí a melhor expressão dos grandes dilemas da geração contemporânea. Então, é muito engraçado, a gente é muito curioso, né? A gente às vezes comparar a diferença dos jovens de 10, 15 anos atrás, né, com os alunos atuais, como que as gerações mudam, né, como que os dilemas mudam. E aí, por que que eu estou mencionando isso, né? Porque lá no Pedro II, no segundo ano do ensino médio, a gente trabalha questões de gênero e sexualidade, né? O nome do conteúdo do terceiro trimestre. E uma coisa sempre chamou muito a nossa atenção, nossa, de professores e professores de sociologia lá do Pedro II, que era o fato, né, de nessas aulas sobre questões de gênero e sexualidade, as meninas, as alunas, elas super se engajarem, participarem, enquanto os meninos sempre silenciavam demais sobre os debates, sobre essa temática em si. E por mais que a gente buscasse motivar os estudantes homens, né, os meninos, para se posicionarem, para, enfim, se conectarem, né, com a aula e com o conteúdo, o silêncio, né, desses meninos sempre chamou muito a atenção. E aí, de uns anos para cá, a gente começou a debater, né, dentro do nosso currículo sobre essa questão da masculinidade, né, porque a gente pensou, bom, se os meninos não se mobilizam, né, para se conectar com a aula, se eles estão achando, né, que isso não tem nada a ver com eles, que isso é um problema das mulheres, então vamos inserir esse debate sobre a construção, né, do masculino, da masculinidade, para ver, né, se eles se conectam mais. Então, já há alguns anos, né, que a nossa equipe lá de sociologia vem se debruçando sobre esse debate, sendo que dentro do campo das ciências sociais, dentro do campo acadêmico como um todo, esse debate sobre masculinidade, ele é muito incipiente ainda. Ele ainda está engatinhando, né? E é óbvio, né, que esse engatinhar dessa temática ela é nada mais do que um reflexo de como que a dinâmica das lutas sociais elas vão se transcorrendo ao longo do tempo. Então, né, numa sociedade patriarcal e machista, né, por óbvio, as mulheres, até por uma questão de sobrevivência em muitos casos, elas se veem obrigadas a se organizar politicamente, a possuir um maior letramento social, um maior letramento de gênero, uma maior consciência sobre os seus direitos, sobre o que deve ser aceitado e o que não deve ser aceitado. Enquanto os homens, né, enquanto nós homens, né, que fazemos parte de um grupo social privilegiado dentro de uma sociedade machista, a tendência é o silêncio, né? A tendência é realmente que a gente não reflita sobre o problema do machismo. Então, como a dinâmica das lutas sociais ela foi colocando as mulheres no protagonismo desse debate sobre gênero, então, no campo acadêmico, a consequência foi justamente essa, né? Poucas pesquisas sobre essa questão da masculinidade. Poucas pesquisas em comparação com as pesquisas relativas, né, a gênero no âmbito, sob a ótica feminista, né? Sob a ótica das mulheres, sob a ótica da questão das mulheres. Dos anos 90 para cá, começaram a surgir alguns estudos, e é muito curioso que todos esses estudos sempre foram realizados por mulheres, sejam mulheres trans ou mulheres cis, tá? Mas dos anos 90 para cá começaram a surgir estudos sobre a masculinidade. Então a gente hoje já encontra, né, algumas referências, sendo que é muito, mas muito raro a gente encontrar alguma referência de debate sobre masculinidade no campo acadêmico que tenha sido protagonizado por um homem,
né? E quando a gente encontra, né, esse debate no campo acadêmico, geralmente são homens homossexuais, por exemplo. Né? Então, é impressionante. Por que que eu estou pontuando isso, gente? Porque é só para vocês verem que esse silêncio, né, dos homens como um todo, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso depois, ele está presente em todas as esferas da sociedade, né? Tanto na esfera das relações sociais cotidianas, quanto na esfera acadêmica. Então, é muito comum nos seminários, nos congressos sobre questões de gênero, é muito comum que esses eventos eles sejam, obviamente, protagonizados por mulheres, né? Mas é comum também que os homens eles simplesmente não ocupem esses espaços, eles não comparecem nesses espaços, né, não para disputar protagonismo com as mulheres, não é isso, né, mas para aprender, para ouvir e também para se posicionar, né? Então esse silêncio é um silêncio geral, né? É um silêncio que está, né, no interior das relações sociais cotidianas, está no interior do mundo acadêmico, né, com pouquíssimos homens pesquisando a questão da masculinidade dentro do campo de gênero e esse silêncio também está dentro do campo político, né? Dentro do campo da militância política, por exemplo. Né? Então, o silêncio dos homens é um problema que atravessa todas as esferas, independentemente da posição política, né? Sejam esferas mais alinhadas com o campo da direita, e aí, por óbvio, né, esse silêncio sempre vai ser uma identidade política ideológica, né, desse campo, mas até dentro do campo da esquerda. Esse silêncio dos homens ele ainda ensurdecedor, né? Eu costumo brincar dizendo isso, né? O silêncio dos homens é um silêncio que mata. O silêncio dos homens é um silêncio ensurdecedor. Então, eu estou aqui tentando, né, dar uma pequena contribuição para a gente romper um pouco esse silêncio, né? Eu acho que já passou da hora da gente fazer isso. Então, essa temática, ela começou a me atravessar a partir da experiência de sala de aula e, né, dos últimos anos para cá, o que mais tem chamado a atenção, né, a gente dentro de sala de aula, mas não é somente dentro de sala de aula, né, a gente sabe que é na sociedade como um todo, é a jovens, meninos, adolescentes, sendo cada vez mais cooptados por esse universo que a gente chama universo da machosfera, né, por esses movimentos como os movimentos Red Pills, hoje em dia, nas redes sociais e para além das redes sociais. Então, tem sido muito assustador ver que cada vez mais meninos, né, adolescentes, muito jovens, têm sido sugados por esse universo, tá? E aí eu vou dar só um exemplo, né, que é muito simbólico. No final do ano passado, um grupo de meninas me procurou lá na escola. Eu tinha dado aula para a turma delas no primeiro ano. Ano passado elas estavam no segundo e agora eles estão no terceiro ano. No final do ano passado elas me procuraram e falaram, professor, a gente precisava que você desse aula para a nossa turma agora no terceiro ano, ano que vem, urgentemente. Aí eu falei, ué, mas por quê? E elas falaram, professor, porque a gente quer muito que você converse com fulano, ciclano e beltrano. Aí deu o nome lá dos alunos, né, meninos de um grupinho específico. Aí eu perguntei o que que tinha havido, né? E elas me deram uma resposta que eu acho que é bem emblemática, né, para a gente analisar os tempos atuais, né? Que elas falaram o seguinte, professor, eles estão defendendo ideias que nem o meu avô defende mais. Então, essa é a leitura, né, que elas fizeram. Então, olha que diferença, né, de nível de letramento social, de consciência crítica, né? As meninas, elas tendo a plena noção de que certas ideias, né, são absurdamente atrasadas para as características da sociedade contemporânea e para os avanços, né, em algumas pautas, sendo que os meninos não, os meninos realmente eles estão regredindo, né, nesse âmbito de defesa de ideias absurdamente conservadoras. E aí, quando você ouve, né, sair da boca de um adolescente de 14, 15 anos de idade que a mulher, né, tem que ser submissa ao marido, isso é espantoso demais, né? Isso é trágico demais. Você pode até esperar isso sair da boca, né, de um senhor enfim, de 70, 80 anos, que viveu em outro período histórico, onde o machismo era muito mais naturalizado e muito menos questionado. Mas quando a gente vê isso saindo da boca de adolescentes, é sinal de que realmente o buraco é muito mais embaixo do que a gente imagina.
Então, né, foi a partir desses dilemas, né, da minha vida cotidiana enquanto professor, lidando com adolescentes, que eu acabei, né, assumindo para mim, né, essa responsabilidade de tentar quebrar esse silêncio dos homens nesse debate, que é um debate absurdamente importante, tá? Então, uma breve apresentação, né, sobre mim, sobre como que eu cheguei nesse tema. Aí eu só ia pedir pro. É porque aqui pelo celular eu não consigo acompanhar a hora, que horas são, que eu tinha me planejado, né, para a nossa palestra durar em torno aqui de uma hora e pouco, e depois a gente abrir, obviamente, para participação, né, para as intervenções de todos aqui. Eu só ia pedir para o host que está aí, compartilhando a tela, aí já pode compartilhar a tela já, tá? Eu só ia pedir para me avisar quando eu tiver completado uma hora, mais ou menos, tá? De fala e tal, de 40 minutos, uma hora, só para eu poder me guiar, porque como o meu notebook ele tá com um problema de som, então eu estou tendo que fazer a palestra pelo celular, beleza? Valeu, obrigado. Vi aqui no chat a resposta. Bom, gente, então, como é que vai funcionar, né? O que eu pensei para essa nossa palestra, né? Para esse nosso momento? Eu acho que um primeiro passo, né, é a gente entender o cenário, né? Entender a origem, né? Ou algumas das origens dos problemas, né? Esse é um primeiro passo. Hoje a gente vai falar aqui sobre masculinidade, né? E se eu tivesse que, por exemplo, elencar, assim, selecionar uma questão central para a gente responder nessa nossa reflexão coletiva aqui, certamente seria a seguinte: que masculinidade produz essas violências de gênero, né, que a gente tem vivenciado e visto é, numa escalada, né, cada vez maior aí nos últimos anos, né? Que tipo de homem, que tipo de masculinidade produz esse tipo de ação, esse tipo de ideia, esse tipo de comportamento? Que tipo de masculinidade produz assédios sexuais, violências domésticas, estupros, feminicídios, né? Aonde está a origem disso? Esse homem que comete um feminicídio, que comete um estupro, esse homem é um monstro, esse homem é um psicopata, esse homem ele representa um desvio moral da sociedade, ele representa um ponto fora na curva, ou talvez ele represente nada mais, nada menos do que um padrão que é reproduzido socialmente todos os dias nessa nossa construção social da masculinidade e que, obviamente, em alguns casos extremos, esse padrão ele vai ter como a ponta do iceberg casos de violência extrema, né? São alguns questionamentos que eu colocaria aqui para a gente refletir. Eu espero que ao final da minha apresentação a gente tenha um pouco mais de clareza sobre esses questionamentos. Beleza? Bom, então, num primeiro momento aqui, eu vou tentar expor para vocês, né, como que essa masculinidade que a gente chama, né, no campo das ciências sociais, de masculinidade hegemônica, essa masculinidade dominante, ou seja, o modelo padrão, né, do que é ser homem na nossa sociedade. Como que essa masculinidade ela vai sendo construída desde da nossa mais tenra infância, né, até, obviamente, a nossa fase adulta, né? Como que se dá esse processo de construção da masculinidade? Esse vai ser um primeiro momento, tá? Da nossa apresentação aqui, os slides vão me ajudar. Num segundo momento, e aí eu vou tematizar alguns ambientes específicos, né? Como é que a escola atravessa isso, como é que a família atravessa isso, tá? Depois, num segundo momento, eu vou trazer um conceito que é um conceito sociológico muito importante para a gente entender esse processo de construção da masculinidade nos homens, que é o conceito de casa dos homens, né? E através desse conceito a gente vai entender como que ocorrem os processos de socialização masculina de homens com homens, tá? E aí, no terceiro momento, eu vou apresentar um outro conceito que é muito importante na sociologia, que é o conceito de paradoxo da virilidade. E aí a gente vai entrar numa reflexão que me parece ser
a reflexão que causa mais conexão emocional com os homens quando a gente está dialogando sobre essa temática. E aí, no momento que eu chegar lá, eu vou explicar por que essa a ideia que está por trás, né, do paradoxo da virilidade, por que ela tem sido, a meu ver, né, através da minha experiência, a principal ponte de acesso, né, à subjetividade do homem, né, quando a gente está tentando dialogar sobre essa temática. E aí, num último momento, num quarto e último momento, eu vou compartilhar aqui com vocês, né, algumas ideias, algumas reflexões sobre o que fazer, né, que é a pergunta a pergunta de milhões, né? Sempre a gente se questiona, né? Beleza, e aí, o que que a gente faz, né? Como é que a gente pode contribuir para mudar esse cenário? Beleza? É, Antes de começar a minha apresentação, começar a leitura dos slides, né, e a apresentação baseada nos slides, eu queria passar, compartilhar com vocês três dados, só para a gente ter esses dados como um pano de fundo de toda a nossa reflexão que a gente vai fazer aqui, beleza? Um primeiro dado é um dado que eu acho que é do conhecimento de todos, que é o fato de, no ano passado, o ano de 2025, quatro mulheres terem sido mortas por crime de feminicídio, sendo por dia, né, sendo o maior número de feminicídios desde o surgimento, né, do feminicídio tipificado no nosso Código Penal, né, que é a partir de 2015. Então, de 2015 até 2025, esses dados de feminicídio só vieram aumentando, e em 2025 foi o auge, e tudo leva a crer, né, infelizmente, que em 2026 há grandes chances da gente superar o número de quatro mulheres mortas por dia no nosso país, tá? E aí eu vou abrir aqui um parêntese, gente, porque é, às vezes não é muito simples a gente entender, e nós, que eu digo homens, né, entendermos o que, que é o feminicídio, tá? Então vou abrir um parêntese rápido aqui para explicar o que, que é o crime de feminicídio. Porque, por exemplo, quando a gente pega lá no Código Penal, tá escrito, né? O que, que é o crime de feminicídio? Né? É o assassinato de uma mulher quando pelo fato, né, pela sua motivado pela sua condição de ser mulher. Essa definição é uma definição que ela está correta, mas que ela não é muito didática no sentido social, né? No sentido de essa definição do Código Penal, ela não explica, né, de forma detalhada o que é de fato feminicídio. Então tem muitos homens, né, e até mulheres que até hoje têm uma certa dificuldade de entender o que que é um feminicídio, né? Nem toda morte de uma mulher é um feminicídio, né? Mas todo feminicídio é a morte de uma mulher que só ocorreu pela sua condição de ser mulher na sociedade, né? Como é que a gente consegue entender isso? Eu costumo conversar com meus alunos trazendo o seguinte exemplo. Para a gente verificar se um crime, né, contra uma mulher, se um assassinato, se a morte de uma mulher foi um feminicídio, vamos fazer o seguinte experimento, né? Vamos substituir aquela mulher por um homem e vamos refletir sobre se esse crime ocorreria, se essa morte ocorreria. Então, por exemplo, no final do ano passado, não me lembro se foi em outubro, novembro do ano passado, acho que foi em outubro, uma mulher em Santa Catarina, Florianópolis, ela acordou 8 horas da manhã, pegou um caminho para ir para sua aula de natação, que ela fazia aula, né, todo dia de manhã lá na academia de natação, e nesse caminho ela caminhava pela praia, entrava numa trilha, e a trilha desembocava ali perto do seu clube de natação. No meio da trilha, isso 8 horas da manhã, não era de madrugada, né? 8 horas da manhã. No meio da trilha, um rapaz apareceu, a estuprou e a matou logo em seguida. Esse caso, né, causou uma comoção nacional, não sei se vocês devem se lembrar desse caso. Isso é tipicamente um crime de feminicídio. Por quê? Porque se você substitui essa mulher por um homem, imagina, um homem acorda 8 horas da manhã, pega uma trilha para ir para sua aula de natação, né? Quais são as chances de um homem sofrer um estupro no meio de uma trilha, na manhã de um dia de semana, e logo em seguida ser assassinado? Essa chance, ela é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo, né? Isso não existe enquanto um problema social na nossa sociedade. Agora, né, o fato
dessa mulher ter sido morta nessas condições dialoga intimamente com a sua condição de vulnerabilidade feminina numa sociedade patriarcal, numa sociedade machista, onde homens se veem no direito, né, de objetificar o corpo da mulher, né, e de tomar posse, né, de transmitir poder sobre esse corpo. Então, isso é um feminicídio, né? A mulher ela foi morta por influência da sua condição feminina. Ou seja, ser mulher na nossa sociedade é ser uma pessoa que está constantemente sujeita a um estupro, sujeita a uma violência doméstica. Ok? Então, é isso que caracteriza o feminicídio. A sua condição de ser mulher foi determinante para a sua morte. Se fosse um homem, né, muito provavelmente esse crime não teria ocorrido. Né? Homens morrem por outros motivos, né, que não tem a ver com a sua condição de gênero. Beleza? Então, só para a gente tentar entender um pouquinho melhor o que é o feminicídio. Então, um primeiro dado seria esse, né? 4 mulheres sendo mortas por dia no ano passado por feminicídio. Um segundo dado que eu acho que é bem interessante, que pouca gente comenta, é o seguinte: hoje no Brasil, 95% dos homicídios, tá? Homicídios, não são feminicídios. 95% dos homicídios são cometidos por homens, tá? 95%. E um terceiro dado, que eu acho que é um dado muito importante também. Hoje, no mundo, a cada 10 suicídios, 7 são entre homens. Homens tirando a própria vida. Então, qual é o cenário de pano de fundo que eu quero que esteja presente na nossa cabeça ao longo de toda essa reflexão nossa aqui? Né? É o seguinte cenário: homens matam mulheres, homens matam homens e homens se matam. Esse é o cenário, né? E por que eu estou iniciando aqui, né, com essa reflexão de pano de fundo? Porque me parece que esse cenário nos mostra uma obviedade. E qual é essa obviedade? Existe um problema nos homens. Existe um problema nos homens. É muito raro a gente imaginar cenas de violência extrema envolvendo meninas ou envolvendo meninos. Envolvendo meninas, perdão, ou envolvendo mulheres. Quando a gente imagina cenas, né, de violência extrema contra um morador de rua, né, que acabou de acontecer e constantemente acontece, né, infelizmente, na nossa sociedade, né, de um jovem estudante de uma faculdade de Direito, uma universidade particular, dando choque, né, um aparelho de choque no morador de rua e saindo rindo, né? Quando a gente imagina cenas como essa, né, ou de algum jovem tacando fogo no morador de rua, como já aconteceu algumas vezes no nosso país, quando a gente imagina cenas, né, de adolescentes agredindo até a morte um cachorro de rua, são sempre homens reproduzindo esse comportamento. São meninos ou homens. Então, alguma coisa está errada com os homens. Não tem como a gente terceirizar essa responsabilidade e essa culpa. Né? A gente tem que olhar para nós, homens, e percebemos que nós hoje vivemos numa sociedade onde homens matam mulheres, homens matam homens e homens se matam. Então, né, precisamos falar sobre nós, homens, né, sobre a masculinidade. Então, beleza, vamos lá. Né? Eu coloquei um título geral aqui, né? Masculinidade e violência de gênero, compreendendo como a masculinidade é construída e suas relações com a violência. Pode passar para o segundo slide, que no segundo eu coloco, eu chamo, né, de labirinto da masculinidade, né? Por que labirinto, né? Porque esse caminho não é um caminho, né? Não é uma linha reta, né? Não é uma linha única reta. É uma linha, né, muito tortuosa, com muitas indas e vindas, né? É um percurso muito complexo, com muitos códigos, normas, valores, né? E eu gosto dessa noção do labirinto porque esse processo de socialização masculina, de construção da masculinidade, ele é um processo racionalizado, né, pelos homens, mas em grande medida é um processo que se desloca muito mais para o campo do inconsciente do que para o campo do consciente, né? Ou seja, muitos de nós homens não percebemos a potência, a força
desse processo de socialização masculina, da construção dessa masculinidade hegemônica. Então, essa masculinidade ela vai entrando na nossa subjetividade, assim como o ar que a gente respira entra através do nosso movimento involuntário de respiração. A gente não percebe, a gente muitas vezes, né, não raciocina sobre isso, a gente simplesmente vai incorporando certas normas, valores e ideias, muitas vezes sem perceber. Tá? Então a gente vai tentar aqui começar a perceber um pouquinho mais como que a gente incorpora essa masculinidade aos pouquinhos, tá? Então, uma primeira reflexão que eu acho que é muito importante, né? A masculinidade, ela não é apenas natural ou biológica. É óbvio que existem diferenças biológicas entre o corpo, biologicamente falando, né, masculino e o corpo feminino, diferenças hormonais, diferenças biológicas das mais diversas. No entanto, essas diferenças biológicas, elas não são determinantes na construção dessa masculinidade. A construção do comportamento masculino, ele é muito mais influenciado pela sociedade, pela cultura, pelas condições sociais, pelo mundo no qual a gente vive, pelas estruturas de poder, do que por alguma determinação biológica, beleza? Até porque, gente, ao longo de toda a história humana, em todos os momentos que o ser humano, né, inventou de compreender comportamentos humanos a partir de alguma determinação biológica, isso sempre teve como consequência algum processo de opressão absurdamente desumana de um povo sobre o outro ou de um grupo social sobre o outro, tá? Então é só a gente lembrar, né, o que embasou os processos de colonização no nosso continente e de escravização, né, da diáspora africana, trazendo os negros escravos aqui para o nosso país e para todo o nosso continente e outras localidades. O que embasou esses processos? Foi justamente uma leitura biologicista do comportamento humano, beleza? Então, para a gente limpar esse terreno, a construção da masculinidade ela é uma construção socialmente conduzida, tá? Produzida por diversos espaços, né? É produzida pela família, pela escola, pela cultura como um todo, pela igreja, pelo local de trabalho, hoje em dia pelas redes sociais, né? Obviamente, pelas grandes mídias. Então, quando a gente fala sociedade, a gente está falando, né, de todos esses espaços que compõem as nossas relações sociais cotidianas. E por que que limpar esse terreno logo de cara é importante, né? Porque quando a gente atrela comportamento humano a alguma determinação biológica, a gente cai no perigo, não só no perigo, né, do preconceito, do estereótipo, mas principalmente a gente cai no perigo de considerar que aquilo não pode ser mudado, né? Então é como se a gente tivesse nascido para reproduzir aquele comportamento. Então, quando a gente encara a masculinidade como uma construção social, a gente está dando um passo muito importante para considerar, por fim, que ela pode ser transformada. Ou seja, esse tipo de masculinidade não é uma masculinidade eterna e absoluta. Ela é uma masculinidade transitória, uma masculinidade, né, que é consequência de um arranjo de padrões de gênero, de estruturas de poder, né? Então, se é socialmente construído, historicamente construído, pode ser transformado, beleza? Para pior ou para melhor, tá? Pode passar pro próximo. Bom, vamos lá, vamos falar. Eu vou falar sobre dois ambientes, né, que influenciam demais a construção da masculinidade, né, na infância, obviamente, que são a escola e a família. Vamos falar primeiro da escola. E eu acho que seria bacana, né, que enquanto eu falasse, vocês tentassem lembrar das experiências pessoais de vocês, se o que eu estou falando faz sentido, enfim, né? E aí, gente, vocês fiquem à vontade para a qualquer momento abrir o microfone, me interromper e falar, né? No final eu vou chamá-los, né, para reflexão, vou fazer perguntas, né, se alguém tem alguma ponderação e tal, mas ao longo da minha fala, né, fiquem à vontade para me interromper e fazer alguma ponderação que vocês acharem interessante, beleza? Bom, primeiro, olhem para esse gráfico aí do lado, quem estiver acompanhando e a visualização tiver minimamente razoável. Depois posso compartilhar essa apresentação para a galera da diretoria do sindicato, tá? Não tem problema nenhum. Essa imagem aqui ao lado, ela mostra um estudo que foi feito
um estudo acadêmico, né, um artigo acadêmico, sobre, se não me falha a memória, né, pela galera da geografia, tá? Por educadores do campo da geografia. Nesse artigo, eles estavam estudando a distribuição de meninos e meninas no espaço escolar. Como que essa distribuição se dá, beleza? Na primeira são três colunas, né? São três imagens. Na primeira imagem é uma foto, né, de GPS da quadra esportiva, né? A quadra onde as crianças ficam no recreio, tá? Na segunda imagem, né, nesse azul, isso daí é um mapa de calor, né, da movimentação e da ocupação do espaço de meninos na escola. E a terceira coluna é o mapa de calor das meninas, né? O que está em vermelho. E aí, o que que esse estudo mostra, né? Ele mostra, né, o que a gente já vivenciou demais, assim, na nossa memória escolar. Ele mostra que na hora do recreio, os meninos, eles monopolizam o uso da quadra, né? Enquanto as meninas, elas ficam excluídas do uso da quadra e a movimentação delas ao longo do recreio é uma movimentação muito menor. Ou seja, elas ficam espalhadas ao redor da quadra, geralmente sentadas em pequenos grupos ou duplas, conversando entre si, tá? Ou fazendo alguma brincadeira que não exija muito movimento. Então, enquanto os meninos vivenciam, né, o espaço escolar, especificamente na hora do recreio, né, na quadra, de uma forma ativa, de uma forma protagonista, né, colocando, né, a ação e a sua autonomia em movimento, as meninas, elas vivenciam o espaço escolar nesse momento do recreio, né, ao redor da quadra, reproduzindo um comportamento de passividade, reproduzindo um comportamento do cuidado, né, de passividade. E é justamente esses os pontos que eu trago aqui, né? A escola, ela reforça, em grande medida, certos papéis de gênero, tá? Obviamente, eu não estou querendo dizer aqui que toda a escola é uma mera reprodutora de estereótipos e preconceitos de gênero, né? Não se trata disso. A escola, ela é um ambiente de constante disputa de projetos, né? Sendo que, em grande medida, a escola, o nosso modelo escolar tradicional, ele acaba por reforçar certos papéis de gênero. Então, eu coloquei a imagem dessa pesquisa, que eu acho que essa pesquisa simboliza bem o que eu estou querendo dizer, tá? Os meninos, né, dentro do espaço escolar, eles em grande medida são motivados, né, à ação, ao risco, a exercer sua autonomia, enquanto as meninas são muito mais motivadas ao trabalho do cuidado, à passividade. Então, por exemplo, né, eu sou da sociologia, mas dei aula de educação física há muitos anos, como eu já tinha mencionado, e eu vivi isso, né, durante muitos anos. A forma, né, como a educação física é vivenciada por meninos e meninas é muito diferente, né? Então, geralmente, algumas disciplinas, algumas vivências no espaço escolar acabam reforçando esse papel, né? Esses papéis de gênero, essas diferenças entre papéis de gênero. E geralmente, né, geralmente, os meninos são muito mais motivados, né, a agir e a exercer sua autonomia, enquanto as meninas são mais motivadas a um lugar de passividade, de cuidado, de silêncio, né? E aí é muito emblemático, gente, quando a gente vê o seguinte: eu, pô, sou professor há mais de 15 anos, né? Posso falar com bastante propriedade aqui que a esmagadora, né, maioria dos casos de indisciplina, né, de violência na escola, de péssimos rendimentos escolares, enfim, geralmente os problemas mais graves na escola giram em torno dos meninos. Gira em torno dos meninos. Enquanto as meninas, elas representam o menor índice, assim, de problemas graves, né? Então, isso tem a ver, por exemplo, com esse ponto que eu coloquei ali, né? Os meninos sempre, a gente vive numa sociedade, né, que sempre motiva os meninos a se colocar em risco, né? Porque se colocar em risco é uma espécie de prova de masculinidade, enfim, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E a escola muitas vezes acaba reforçando um pouco isso, tá? A escola lida melhor com o menino, né, que se coloca em risco, né, do que com a menina, por exemplo, que faz isso, né? A escola acaba perpetuando um pouco esses papéis, esses diferentes papéis de gênero, beleza?
Então, comportamentos diferentes sendo reproduzidos dentro do espaço escolar. Pode passar aí para a próxima. Beleza, vamos falar sobre família agora, né? Eu imagino que alguns de vocês, não sei quantos, né? Mas eu imagino que alguns de vocês são pais, né? Ou são pais de meninos, pais de meninos, né? Enfim, não sei, mas eu imagino que um ou outro aqui de repente já seja pai, né? Então, assim, o que eu vou falar aqui, né? Obviamente dialoga com a realidade de muitos de nós. Se ninguém aqui for pai, com certeza todos aqui são filhos, né? Filhos de alguém, filhos de alguma mãe, filhos de algum pai. Então, novamente, né, vamos tentar fazer esse exercício de reflexão sobre as nossas experiências pessoais para ver se faz sentido, né, o que eu vou falar agora. Só lembrando, gente, abrindo um outro parênteses aqui, é, toda essa apresentação que eu estou fazendo é baseada em diversos estudos e artigos, tá? Então, isso daqui, obviamente, eu não estou tirando da minha cabeça, não é um puro achismo, tá? Então, para falar sobre infância e escola, né, eu me debrucei sobre artigos acadêmicos que analisam, né, como que a misoginia, como que o comportamento machista vai sendo construído na escola, como que essa masculinidade violenta, misógina, né, vai sendo construída no âmbito da família. Então eu li, né, tudo embasado, né, em estudos que já estão bem consolidados aí dentro do campo das ciências sociais e do campo da psicologia também. Tá? E aí depois eu já tinha conversado com o pessoal da diretoria do sindicato que eu vou disponibilizar, vou tentar juntar isso no Google Drive, no Drive da vida, né, e disponibilizar para vocês todos os textos, né, que embasaram aí a minha apresentação, beleza? Vamos falar sobre infância e família, né? Quando eu olho para a minha educação familiar, minha relação com meu pai e com a minha mãe, eu consigo ter muito mais memórias de afeto, né, de toque afetuoso, de palavras afetuosas na relação com a minha mãe do que na relação com meu pai. E por mais que cada um de vocês tenha tido experiências diversas, né, com seus pais, com suas mães, enfim, a gente pode falar, né, estudos mostram que os meninos eles tendem a receber muito menos afeto em casa do que as meninas, né? Então existem muitos artigos, né, que mostram isso, analisam como que a educação do menino ocorre dentro de casa, como que a educação emocional, né, afetiva ocorre com a menina dentro de casa. Então, hoje, a partir de diversos estudos, a gente pode dizer que a gente vive numa sociedade em que geralmente os meninos recebem menos afeto, bem menos afeto do que as meninas. Ao mesmo tempo, esses estudos mostram que quando a gente fala de violência contra a criança dentro de casa, né, pais, mães ou responsáveis, né, que agridem, que batem nos seus filhos, né? Geralmente esses casos eles são muito mais graves com meninos do que com meninas, tá? Então, ao mesmo tempo, né, que socialmente falando, os meninos tendem a receber menos afeto dentro de casa, também socialmente falando, os meninos tendem a receber mais violência dentro de casa, tá? Essa é uma marca da educação emocional dos meninos em grande parte das famílias brasileiras, beleza? Bom, com isso tem, obviamente, inúmeras consequências, né? Inúmeras consequências. Uma dessas consequências é a repressão emocional. Então, o menino que não recebe afeto, é um menino que, desde criança, ele vai ter muita dificuldade para entender o seu afeto, entender a sua emoção, entender a sua sensibilidade. Se ele não recebe, as crianças, elas aprendem infinitamente mais, né, com ações e exemplos na prática do que com verbalizações, com palavras, com comandos, né? Então, o que a dinâmica de um casal dentro de casa, ela educa, né, a relação, o que o pai faz com a mãe, o que a mãe faz com o pai, a forma como pai e mãe se relacionam um com o outro, né? Isso é muito mais
influente na formação da subjetividade de uma criança do que uma repreensão, do que uma palavra, do que uma ordem, do que um comando qualquer, tá? Então, se esse menino, né, cresceu na sua infância, né, passou a sua infância sem receber demonstração de afeto, principalmente da parte do pai, então esse menino ele vai desde cedo criando uma percepção de que homens não são afetuosos, né? Homens não são afetuosos, homens não são sensíveis, homens não se emocionam. Ele vai aprendendo que isso é um símbolo feminino, não que é um símbolo masculino, tá? E aí, gente, né? Como que um jovem ou um homem adulto vai reproduzir afeto, sensibilidade e emoção se ao longo da sua infância ele não recebeu isso? Como que ele vai entender que ele também é um ser sensível, é um ser emotivo, se ao longo da sua infância ele raramente recebeu esse exemplo de sensibilidade, de afetividade do seu pai? Que era, né, ao longo da sua infância, a sua principal referência masculina, né, na maioria das vezes, na maioria das famílias. Então, essas são as consequências, é isso que se chama repressão emocional, tá? Nessa grande reflexão. E aí, né, meninos recebem menos afeto. A consequência é uma repressão emocional. E aí, a consequência final disso tudo é a base, né? A construção de uma base simbólica, de uma base subjetiva para a reprodução de comportamentos violentos. Então, esse menino, na medida em que ele vai entendendo, vai internalizando que homens não são sensíveis, que homens não demonstram afeto, né, principalmente uns com os outros, ele vai naturalizando o comportamento oposto. Porque a criação de grande parte dos meninos, né, dentro das famílias, ela é formada por dois antagonismos, por um antagonismo, né? O antagonismo entre a falta de afeto por um lado e o excesso de violência do outro. Então é óbvio, né, que coisa boa disso não vai sair. Então, muito se fala nesses estudos sobre como que a educação familiar, né, a educação familiar majoritária, dominante, hegemônica, ela muitas vezes constrói a base para comportamentos violentos em idades futuras, né, dos meninos e dos homens. Pode passar aí para o próximo. Ok. E aí a gente entra nesse conceito, que é um conceito central, né, de masculinidade hegemônica, ou seja, o modelo padrão de masculinidade na nossa sociedade. E aí eu coloquei essa imagem, né? Se vocês tiverem curiosidade, depois vocês podem dar uma pesquisada nas redes sociais e na internet, que vocês acham o vídeo bem fácil, tá? Essa imagem é um print de um vídeo. Esse cara é um barbeiro, né? E aí ele fez um experimento, né? Fez uma brincadeira, né? Digamos assim, que se transformou num grande experimento social. Esse vídeo viralizou na rede social. Eu, inclusive, gravei alguns vídeos, né? Fazendo uma análise sociológica desse vídeo, né? Desse barbeiro, desse cabeleireiro. Por quê? Porque ele faz uma brincadeira com os meninos que é colocar uma capa da Barbie, né? Dos meninos. Sendo que a reação dos meninos é muito emblemática, né? Porque não é não é uma reação de pura negação. Não é uma reação do tipo, poxa, você não tem outra capa, né? Não quero usar essa capa e tal. É uma reação de total desprezo, né? Uma reação de ódio, uma reação de aversão. Então é nítido que esses meninos eles consideram que a masculinidade deles está sendo absurdamente atingida e diminuída pelo simples tocar dessa capa no corpo deles. Então depois vocês assistem esse vídeo que eu acho que ele é bem didático, né? Ele é bem emblemático. E por que que isso dialoga com essa noção de masculinidade hegemônica, né? A gente está falando aqui sobre esse modelo dominante de ser homem, né? E eu costumo dizer que esse modelo hegemônico de ser homem, ele é atravessado por dois elementos centrais. Um elemento é a reprodução da violência enquanto um símbolo masculino,
E aí, né, essa educação na família ajuda a gente a entender, mas é muito para além da família, né, em todos os espaços sociais isso está presente. Então, os homens eles acabam reproduzindo, internalizando, né, essa compreensão de que ser homem é necessariamente reproduzir comportamentos violentos, tá? E, em outra medida, ser homem é, ao mesmo tempo, não ser mulher. Eu costumo brincar, né, com meus alunos dizendo o seguinte: nós homens aprendemos primeiro a como não sermos mulheres. E aí depois é que a gente aprende de fato o que é ser homem. Então, os meninos aprendem, nós homens, né, aprendemos desde criança a construirmos uma aversão a tudo aquilo que representa a feminilidade. Tem um vídeo que também viralizou nas redes sociais, muito interessante. Se vocês fizerem uma busca no Google, vocês conseguem achar com uma certa facilidade também. Né? Se vocês digitarem no Google algo como estudo, meninos e meninas, sala azul, sala rosa. Se vocês digitarem isso, vocês provavelmente vão achar o vídeo com uma certa facilidade. Fora aqui do Brasil, não estou lembrando agora qual país que foi, fizeram uma dinâmica, né, muito interessante. Pegaram meninas de 4, 5, 6 anos de idade, né, bem novinhas, e colocaram numa sala toda pintada de azul, cheia de brinquedo culturalmente entendido como brinquedo de menino, né? Bonecos de super-heróis, caminhões, carros, enfim, para ver o que ia acontecer. E aí as meninas em pouquíssimo tempo estavam brincando, né, fazendo seus grupos ali e tal, interagindo, tudo na maior paz. E aí depois fizeram essa mesma experiência com meninos, sendo que numa outra sala, né? Colocaram numa sala toda pintada de rosa, com bonecas, com jogo de panela, né? Brinquedos que a gente entende culturalmente que são brinquedos de meninos. Cara, os meninos ficaram desesperados de estar naquele espaço, desesperado. Eles não queriam brincar, não aceitaram. Nenhum deles aceitou brincar. Teve um, por exemplo, que ele ficou desesperado, falou: Eu quero sair daqui, eu quero sair daqui. E ele não aceitou nem sentar numa cadeira que tinha ali na sala, que era uma cadeira rosa. Ele falou: não vou sentar nessa cadeira. E aí a galera da produção, né, deu uma cadeira branca, né, para ele sentar. Aí ele sentou na cadeira branca. Então, enquanto as meninas, né, não constroem nenhuma aversão ao masculino, os meninos, né? E assim, as meninas estão aprendendo a ser meninas, a se comportar como meninas, sem construir uma aversão ao que é ser menino. Enquanto os meninos não. Os meninos estão aprendendo a como ser menino a partir da aversão ao feminino. Né? Então é por isso que eu digo, né? Os meninos eles aprendem primeiro a como não serem femininos. E depois é que eles vão aprendendo, né, o que é ser homem de fato. Então, tanto esse vídeo da capa da Barbie, né, quanto esse experimento, né, que eu mencionei a vocês, são muito emblemáticos para a gente entender como que esse comportamento misógino, né, essa aversão a tudo aquilo que o feminino representa, isso vai sendo construído desde cedo, nessa subjetividade, na personalidade de meninos e homens, tá? Pode passar aí pro próximo. Normalização da violência, isso é muito comum, né, na infância, e principalmente na adolescência. E aí eu vou relatar para vocês uma experiência pessoal, que foi uma experiência que me marcou muito a minha adolescência. Quando eu tinha cerca de 12, 13 anos de idade, mais ou menos, foi quando eu comecei a ir para o Maracanã sozinho. Eu sou flamenguista, né, e com essa idade eu comecei a ir sozinho, com os meus amigos, meus colegas. E eu era afiliado de uma torcida organizada na época, que era a Raça Rubro-Negra, que é a maior torcida organizada do Flamengo, né? E o meu melhor amigo de estádio, que era Caio, o nome dele, ele tinha uma cicatriz no pescoço de uma facada que ele levou de briga de estádio. Né? Então, o Maracanã, no final dos anos 90 era um ambiente absurdamente violento, né? Muito mais violento, obviamente, do que é hoje em dia. E eu era integrante de torcida organizada, então eu estava, né, participando de todos os espaços e vivências da torcida organizada. Como eu era muito novo, né, nos momentos de briga, eu me afastava, né, obviamente, porque, enfim, briga de torcida organizada, né, os caras vão para muitas vezes para matar, né, não vai somente para bater. Sendo que eu me lembro da sensação de assistir aquelas cenas, né, animalescas, né, dos caras caindo na porrada. E eu achava aquilo o máximo. Eu achava, cara, nossa, como eu me sentia macho vendo aquilo.
Achava aquilo maior barato, apesar de não participar, mas achava aquilo maior barato. Aquilo era um símbolo de masculinidade para mim. E vejam, o futebol é um espaço de socialização masculina muito importante, né, na cultura do nosso país. Então, aquilo para mim era, né, talvez um dos espaços de socialização masculina mais importantes na minha adolescência. Sendo que quando eu tinha ali por volta de uns 15, 16 anos de idade, eu né, tava muito próximo a uma briga de torcida organizada e eu vi um cara ser morto do meu lado. E essa experiência me chocou. Essa experiência me deu um clique na cabeça e eu comecei a me perguntar, cara, o que que eu tô fazendo aqui, né? Então, estou relatando isso para vocês, né, para a gente refletir também um pouco sobre isso, né, como que nós homens não somos educados e formados para normalizar demais a violência entre nós mesmos, né? Então, normalizar brincadeiras violentas, né, brincadeiras de tapa, brincadeiras de agressão, encarar isso como apenas uma brincadeira. Então, nessa primeira imagem, né, eu coloquei aqui a violência naturalizada entre meninos, então é muito comum, né, da gente entender que brincadeiras violentas entre meninos são normais, né? Faz parte, né, do que é ser homem, é naturalizado, sendo que a gente muitas vezes se esquece, né, de olhar para o que está por trás disso, o que está por trás dessa naturalização da violência, né? Aonde que isso vai dar, né? Nessa segunda imagem, você escreveu no chat, fala no microfone, que aqui pelo celular é mais difícil para eu ler aqui o chat. Vejo um pouco diferente esse comportamento dos meninos. Os meninos sempre foram criados como dominantes. Com os brinquedos das meninas, eles se veem diminuídos. Eu não acho que essa reflexão que você trouxe, que eu concordo, ela tá na contramão assim, do que eu tô colocando, né? Por exemplo, quando você fala, né, os meninos eles se sentem diminuídos, é porque, e aí, né, a partir desses estudos, né, a gente consegue visualizar melhor no seguinte sentido: eles se sentem diminuídos porque nós homens, né, somos educados e formados para entender que a masculinidade e o ser homem é o dominante, né, é o protagonista social, é o ser que domina a sociedade, é o ser que reproduz o papel de liderança. Enquanto o ser feminino, né, a existência feminina é sempre relegada ao que a Simone de Beauvoir, né, chamava de segundo sexo, né, um apêndice do homem, a pessoa que não lidera, a pessoa que não protagoniza a sociedade. Então, quando os meninos vão brincar, né, sei lá, de boneco, de algum brinquedo que socialmente a gente entende como um brinquedo de menina, eles se sentem diminuídos porque na cabeça deles o feminino é algo menor, né? É óbvio, né, que a criança ela não vai racionalizar isso dessa forma, mas ela aprendeu, né, a construir. O menino ele aprende a construir o seu universo, né, muito referenciado na figura masculina, né, muito referenciado no homem, né? Então, por exemplo, é muito comum a gente chegar para jovens, adolescentes, né? A gente faz, vira e mexe, a gente faz isso na escola. E perguntar para eles o seguinte: quais são as suas referências femininas na sua vida, né? Cara, 99,9% dos casos, os meninos dão as mesmas respostas. Minha mãe, minha avó, minha irmã, ou seja, familiares. Aí quando a gente fala para eles, agora me fala referências femininas que não são da sua família. Nenhum responde. Basicamente nenhum consegue dar alguma resposta. Agora, se você pergunta as referências masculinas para além da família, eles têm várias, né? Os seus ídolos, suas referências no esporte, suas referências na música, suas referências no cinema, suas referências, enfim, nas redes sociais, né? Então, é muito comum dos meninos crescerem construindo uma perspectiva de que o homem é o centro, né, dessa sociedade. Eu não me lembro disso, né, mas minha mãe me conta que quando eu era muito pequenininho, né, muito, muito pequenininho mesmo, devia ter uns 3 4 anos de idade, uma vez, né, o meu pai, uma vez eu estava junto com minhas primas, eu acho, né? Minhas primas eram um pouquinho mais velhas, já deviam ter uns 6 anos mais ou menos, e elas estavam brincando de boneca. E aí minha mãe diz, né, que eu fui lá, né, pegar a boneca para brincar. E minha mãe diz que meu pai viu, foi lá e deu um tapa na minha mão, né? E falou para mim, não, o menino não brinca de boneca.
né? Então, essa experiência, né, é que significa, né, a diminuição do feminino. E veja que coisa interessante, né? O menino não pode brincar de boneca. É, mas grande parte dos meninos, né, pelo menos eu imagino que grande parte, serão pais um dia, né? Então por que que o menino não pode, né, brincar, né? Por que que o menino não pode brincar com brinquedos que ajudem ele a encenar um processo de cuidado, um processo de criação, um processo de afeto, né, sobre um ser humano indefeso, né, tão indefeso que é um bebê, que é uma criança? Por que que os meninos não podem fazer isso, né? Por que que isso é relegado somente à mulher? Então vejam, a menina desde criança, ela vai sendo formada e educada para reproduzir esse tipo de comportamento, e o menino vai sendo educado para outro tipo de comportamento. Quando chega na fase adulta, né? Por quê? Que muitas vezes, né, dentro dos arranjos familiares, muitas vezes a mulher acaba assumindo essa carga, né, do cuidado com os filhos, enquanto o homem, né, acaba relegando essa carga somente para a mulher. Isso é aprendido, isso é formado, né? Isso não está escrito no nosso DNA, isso não está escrito na nossa genética. Isso é culturalmente aprendido e treinado, tá? E e aí, É, não só só na questão de cuidado com os filhos, mas até nas tarefas domésticas. Minha irmã aprendeu em casa a cuidar da casa toda. Eu tive que aprender na marra quando saí da casa dos meus pais. Não, e eu a mesma coisa. Eu a mesma coisa. Eu me lembro que eu vi que deu 40 minutos, né? Nos próximos 20 minutos a gente encerra para depois tentar bater um papo aqui. Eu lembro, por exemplo, né, eu fui basicamente criado pela minha mãe, né? Meus pais se separaram, eu devia ter uns 11 anos de idade, mais ou menos, e aí minha mãe que me criou o resto da vida. E eu me lembro, cara, que a minha mãe é uma pessoa, enfim, de outra geração, né? Ela simplesmente não deixava eu fazer nada em casa, né? Cozinhar, lavar roupa, varrer, porque para ela aquilo era função da mulher. Então, eu que nem você, Marcelo, eu tive que aprender na marra. Um dos motivos, por exemplo, de eu sair de casa, né, para morar sozinho num certo momento da minha vida foi justamente esse, porque eu não aguentava mais ser um adulto que não conseguia, né, na casa onde eu morava, cuidar da casa, né? Eu mesmo sentia falta disso. Né? Era muito cômodo para mim, obviamente, mas eu sentia, né, me sentia constrangido, né, com isso. E aí eu tive que aprender a cuidar de casa, a cozinhar e tal, na marra mesmo, né? Que nem você está mencionando, né? Então, esses papéis de gênero, né? A mulher cuida da casa, cuida dos filhos, o homem, né, só trabalha. Isso ainda é muito forte na sociedade de hoje em dia. E aí eu queria compartilhar com vocês, né, um material que não está aí na apresentação, mas que eu acho que é bem interessante, né? Que eu estava lendo os artigos nas últimas semanas, tanto brasileiros quanto internacionais, onde os autores e autoras analisam os efeitos do casamento na vida do homem e na vida da mulher. E olha que interessante, cara. Todos esses estudos, eles localizam alguns padrões de efeitos na vida da mulher e alguns padrões de efeito na vida dos homens do casamento, né? Homens e mulheres que são casados. As mulheres que são casadas, elas tendem a desenvolver maior estresse, depressão e ansiedade. Por quê? Porque normalmente no casamento a carga emocional do casamento ela acaba caindo nas costas da mulher, enquanto o homem muitas vezes se exime dessa carga emocional. Um bom exemplo, né, é aquela mulher, né, que busca fazer sempre aquele movimento de conversar sobre a relação, né, conversar sobre os projetos, se estão alinhados, se não estão alinhados, o que está incomodando, o que não está incomodando, aonde podemos melhorar, né, enquanto casal. Geralmente a figura da mulher está sempre fazendo esse movimento, enquanto nós homens, nós achamos que isso é estressante, achamos que isso é encheção de saco, achamos que isso, né, não é necessário, não me estressa, eu quero ficar em paz, eu já passei o dia inteiro, porra, no trabalho, eu quero chegar em casa e quero descansar, eu não quero, porra, queimar minha cabeça com isso. Então, esse tipo de comportamento, né, do homem que reprime as suas emoções, isso é emoção reprimida, né? Isso acaba colocando nas costas da mulher toda essa responsabilidade por conduzir emocionalmente a relação. Então a mulher, né, ela além de trabalhar, ela cuida da casa, cuida do filho e, né, arca com
esse desafio emocional que é construir um casamento. Então, por óbvio, as mulheres vão ter muito mais ansiedade, depressão, estresse, né, como esses estudos mostram, do que os homens. E olha que coisa interessante, esses estudos também mostram, e aí depois eu vou compartilhar tudo isso com vocês, tá, gente? Até esse sobre casamento, que eu imagino que alguns de vocês aqui, de repente, são casados, né? Esses estudos mostram também que a imensa maioria dos homens que são casados, eles tendem a ter um maior sucesso na sua carreira profissional do que os homens solteiros. Olha que interessante isso, cara. E sabe por quê? Porque os homens solteiros, né, eles que têm que cuidar da sua casa, são eles que têm que lavar sua roupa, são eles que têm que cozinhar. Enquanto o homem, quando ele se casa, ele consegue, de certa forma, relegar isso para a mulher. Né? Essa é a realidade de muitos casais, né, hoje em dia, ainda. Então, o homem, ele se vê livre para focar nas suas ambições pessoais, nos seus projetos pessoais. Então, esses estudos mostram o seguinte cenário, né? E aí não é uma questão de achismo, gente. São estudos mesmo, né? Que pesquisaram casais, conversaram com mulheres, com homens, analisaram a trajetória de vida deles, né? O casamento hoje, nesse modelo padrão, ele tem sido, socialmente falando, adoecedor para as mulheres, né, e positivo para os homens. Então, essas pontas do iceberg, né, elas são socialmente construídas a partir de uma naturalização de certos comportamentos que vão desde lá da infância, né? Então, esse menino, né, que está aqui na imagem, né, emoções reprimidas, naturalização da violência, o menino que aprende desde cedo que homem não chora, que homem não conversa com outros homens sobre suas emoções, sensibilidades e inseguranças. Esse é o mesmo homem, cara, que num casamento não vai querer, né, ter uma conversa difícil, né, ter uma conversa sobre a relação. É o homem que não vai querer expor para sua companheira as suas inseguranças e fragilidades dentro da relação, porque acha que isso é coisa de mulher, isso não é coisa de homem. Essa não é uma preocupação do homem, né? Então, em que medida, cara, esse comportamento do homem acaba contribuindo para esse adoecimento da mulher? E aí, um dado interessante também hoje no Brasil, né, o número de casamentos, né, ele tem diminuído ao longo dos últimos anos, enquanto o número de divórcio ele tem aumentado nos últimos anos. E majoritariamente quem pede divórcio são as mulheres, não são os homens. Então, quando você junta uma peça de um quebra-cabeça com o outro, você vê o que, que o casamento, né, tem feito com as mulheres. Isso significa que a gente tem que abolir o casamento? Não, não é essa a questão, né? Mas repensar, né, a construção do casamento dentro desse modelo padrão hegemônico, centrado nessa masculinidade que a gente está tentando narrar aqui junto. Tá? Então, né, na infância e na adolescência, a violência naturalizada entre meninos, a competição e humilhação, tem muitos estudos que mostram também como que o bullying nas escolas, né, na adolescência, ele é um fator muito importante de validação da masculinidade, né? Então, é o bullying dos meninos, né, que são aqueles que têm a sua masculinidade validada contra, né, o bullying exercido contra aqueles meninos que são os meninos desviantes. É o menino afeminado, é o menino com alguma necessidade específica, né? É o menino com alguma questão específica, é o menino introvertido, é o menino tímido, é aquele menino que não consegue representar o macho alfa, né, para usar uma linguagem bem atual dessa chamada machosfera. Então, os meninos, né, não é somente a naturalização da violência entre meninos, mas também é a naturalização de uma competição sobre qual homem consegue se sobrepor ao outro homem, né? Isso é muito naturalizado também, principalmente ao longo da adolescência. E os casos de bullying, é só a gente parar para ver, né, gente? Geralmente, né? E aí eu falo com propriedade porque eu tô lá na escola. Geralmente, dentro da escola, mais de 99,9% dos casos de bullying são meninos realizando bullying a alguém. Ou com alguma menina, ou com algum menino. Geralmente é com menino, tá? Mas geralmente são meninos reproduzindo esse tipo de comportamento. Raramente a gente vê meninas envolvidas nessa execução, né, do bullying dentro do espaço escolar. Pode passar aí para a próxima. Beleza. Chegamos aí, estamos chegando na parte final aqui da apresentação, né? A casa dos homens é um conceito muito importante, né, dentro do campo das ciências sociais.
Existem vários estudos que já utilizam esse conceito, né? É um símbolo, na verdade, né, para a gente entender como que funciona esse processo de socialização masculina, né, de homens entre si. Não a socialização de homens na sociedade como um todo, mas a socialização, perdão, de homens entre homens, né, com homens. Por isso o nome Casa dos Homens. Eu coloquei essa imagem aqui do lado porque tem um filme, né, um filme recente dos últimos anos, chamado Barbie, enfim. É um filme que não é um desenho, né? Como vocês podem ver, são atores e atrizes é, representando. E nesse filme tem uma cena que é muito emblemática, né? Que é um momento em que o Ken, que é esse personagem, né? Esse ator, ele se apodera da casa da Barbie, né? A casa da Barbie, ela no imaginário infantil, ela sempre foi a maior representação, né? Do que é ser mulher na nossa sociedade, né? A casa da Barbie. E esse personagem, né, num certo momento do filme, ele se apodera da casa da Barbie e ele modifica toda a casa da Barbie, né? E aí essa casa da Barbie se transforma numa espécie de casa dos homens. Então ele modifica a arquitetura, repinta para tiro rosa, né? Bota e é muito engraçado, né? Porque ele vai modificando a casa, né, colocando na casa diversos símbolos de uma masculinidade, né, de uma certa masculinidade. Aí troca lá um closet de roupas da Barbie e coloca no lugar um frigobar que só tem cerveja, não tem comida, não tem nada, só tem cerveja lá. Então, são esses símbolos, né, que ele vai utilizando para reformar essa casa da Barbie. Por isso que eu coloquei essa imagem, tá? E aí, para quem tiver curiosidade, assista um filme aí que é bem bacana, é bem provocativo, tá? Bom, essa casa dos homens, ela é caracterizada por dois elementos, né? Essa prova constante de virilidade, então os homens, eles estão a todo momento, né, querendo provar uns para os outros o quão homens eles são, né? Eles estão a todo momento atentos a essas normas, a esses códigos de conduta do homem, atentos para conseguir reproduzir constantemente essa masculinidade, né? Então os meninos aprendem desde cedo, né? E os adolescentes vão internalizando isso. Pô, como é que um homem tem que se comportar, né? Como é que um homem tem que se comportar perante a sociedade para ser enxergado por um homem, mas principalmente como que um homem tem que se comportar para receber a validação de outros homens. Então a gente costuma dizer que dentro dessa casa dos homens, os homens eles estão constantemente performando masculinidade não para mulheres, mas para outros homens. O código deles, o símbolo deles, a comunicação deles, de nós homens, muitas vezes é muito mais voltada para homens do que para as mulheres, né? Então, por exemplo, eu trabalho no Pedro II, que é uma escola onde teve 3 alunos envolvidos naquele caso de estupro coletivo, né? Não sei se vocês acompanharam, deve ter acompanhado, obviamente, né? Aqui no Rio. A aluna, né, a vítima menor de idade, era aluna do Pedro II do Maitá, eram 5 moleques envolvidos, um menor de idade e o resto maior de idade. O menor de idade, né, que foi quem arquitetou, né, todo o crime, é aluno do Pedro II, ex-aluno, foram expulsos, né? E um dos maiores de idade era aluno também do Colégio Pedro II. Por que eu estou citando esse caso, né? O que é um estupro coletivo? Tá? O estupro coletivo é um momento no qual os homens que estão ali presentes naquele quarto, estuprando uma menina ou estuprando uma mulher, é um momento no qual a comunicação deles não é com a mulher. A comunicação deles é entre eles. São homens comunicando para os outros homens o quão homens eles são, o quão homens eles são na medida em que eles controlam totalmente e de forma violenta o corpo daquela mulher. Então, o estupro coletivo é uma espécie de ritual de validação da masculinidade de homens entre homens, tá? Essa é a leitura sociológica e psicológica que a gente faz de um estupro coletivo, né? Por que que ele existe e por que que ele faz parte, né, desse processo de validação
extrema, né, de uma masculinidade absurdamente violenta. A comunicação dos meninos ali não era com a menina estuprada, a comunicação era uma comunicação entre eles. Não à toa, não sei se vocês viram essa imagem, né, a câmera lá do elevador, ou eu não lembro se era o celular de algum deles filmando, eu não lembro se era isso, eu acho que era o celular de algum deles filmando. Quando eles terminam o estupro coletivo, eles pegam o elevador e descem no prédio lá em Copacabana. E a reação deles é uma reação de euforia coletiva. É como se eles realmente tivessem passado por um ritual de validação da sua masculinidade misógina, da sua masculinidade violenta. E aí eles estavam rindo, eles estavam trocando piadas, eles estavam, né, é como se fosse um aperto de mão simbólico de homens provando para outros homens o quão homens eles são dentro, obviamente, dessa masculinidade misógina, tá? Então, um elemento central dessa casa dos homens, dessa socialização masculina de homens com homens, é a busca constante por validação, né? Nós, homens, estamos a todo momento buscando a validação da nossa masculinidade perante outros homens. Passa aí para o próximo. Isso tem uma consequência, que é justamente o silêncio dos homens, né? Então, veja, é por que que é muito difícil a gente ver homens no meio de grupos masculinos de amizade problematizarem ou criticarem alguma piada machista, por exemplo, ou algum comportamento de assédio de um camarada, de um amigo, né? Por que que é tão difícil da gente ver homens se posicionando dessa forma perante outros homens, né? Não é perante a sociedade, mas é naquele grupo íntimo dos amigos, né? Homens no futebol, no churrasco, quando o homem faz uma piada ou faz algum comentário, né, que deprecia a mulher. Por que que é tão difícil da gente ver algum homem, né, levantando a voz e falei, pô, irmão, porra, tá viajando, cara. Caraca, porra, logo você, porra, tu tem esposa, pô, tu é pai de uma menina. Porra, meu irmão, tu tá sendo mó babaca, mó bagulho machista que você tá falando e tal. Porra, que parada é essa? Pô, tá viajando e tal, não sei o quê. Por que que é tão difícil, cara, da gente ver esse tipo de tensionamento, né, vindo da parte dos homens? Justamente porque um dos elementos centrais da casa dos homens é essa busca por validação da nossa masculinidade perante outros homens. Então, no momento em que o homem faz esse tensionamento perante outros homens, ele está rompendo com esse pacto, né? Ele está rompendo com esse acordo coletivo da casa dos homens. Muitos homens tratam comentários machistas como broderagem ou brincadeira entre amigos, acreditando que não terão consequências. Porém, esse comportamento reflete uma cultura em que homens se veem acima das mulheres e minimizam violências cotidianas. O que eu poderia levantar de reflexões aqui a partir dos apontamentos que você trouxe, seria o seguinte: tem alguns pontos aqui, né? Um primeiro ponto, né? Quando a gente fala de brincadeiras e de piadas, né? É dentro do campo da sociologia, né? Quando a gente vai analisar, por exemplo, é, como que as ideologias e os comportamentos vão se cristalizando na sociedade e se tornando comportamentos hegemônicos e padronizados, né? Quando a gente analisa esse processo, a gente sempre consegue verificar que um dos principais mecanismos, né, que contribuem na naturalização de certos comportamentos opressivos, né, enfim, como o machismo, mas também de outros comportamentos, é justamente quando a gente naturaliza piadas com esses tipos de comportamento, né? Então, na medida em que a gente naturaliza isso, a tendência social é que esse tipo de comportamento se naturalize. Então, por exemplo, na medida em que a sociedade, e principalmente os homens, vão naturalizando piadas machistas, a tendência social é que comportamentos e ideias machistas vão se naturalizando cada vez mais na sociedade. E as sociedades, né, que demonstram um menor índice, né, de violência de gênero, por exemplo, geralmente são sociedades, né, que já conseguiram romper essa barreira da naturalização
de piadas jocosas, de certas falas, de certos comportamentos no dia a dia que parecem inofensivos e etc. Então, dentro da sociologia, né, dentro do campo da antropologia, especificamente falando, a gente costuma, existem muitos trabalhos assim que mostram isso, né, como que certas ideias vão se naturalizando na sociedade. E uma das principais portas de entrada é justamente a naturalização de certas piadas. Esse é o primeiro ponto. Um segundo ponto, né? Quando você coloca, a gente não problematiza muitas vezes porque a gente sabe que não vai sair dali. Não vai sair mesmo, né? Por que eu estou levantando essa questão aqui? Né? Será que não vai sair mesmo? Tem uma reflexão que eu acho que é muito importante, né, da gente fazer, que é a seguinte: toda mulher conhece alguma mulher, ou ela mesma, né, que já foi abusada sexualmente. Toda mulher, toda, né? Se vocês quiserem perguntar para suas amigas mulheres, enfim, pessoas, mulheres que estão ao redor da sua vida, basicamente todas as mulheres conhecem mulheres ou elas mesmas que já sofreram algum tipo de assédio ou algum tipo de abuso sexual, tá? Agora, quando a gente faz essa pergunta para o homem, raramente um homem responde que conhece algum abusador, que conhece algum assediador. Raramente. Quando a gente pergunta para os homens, né? Vem cá, você conhece algum homem, né, assediador? Do seu círculo aí de amizades e tal, tem algum abusador, algum assediador, né, de mulheres e tal? Geralmente a resposta é que não. Não conheço. Né? Posso já ouvir falar de alguém que não faz parte do meu círculo, mas se tratando de círculos íntimos, né, raramente os homens respondem que conhecem. Então, assim, se toda mulher relata ter passado por uma experiência de assédio, é, aonde estão os assediadores, né? Se nós homens não conseguimos dizer que a gente conhece algum assediador. Então eu fico muito em dúvida se esse tipo de comportamento vai ficar só na piada ou se de repente não vai se reverter em algum tipo de ação. E aí, Marcelo, eu não estou falando do seu grupo específico, né? Eu estou falando da sociedade como um todo, né? Vamos analisar, tipo, os círculos masculinos de amizade e a naturalização de certas piadas machistas ou que fazem, né, alguma ironia com alguma violência contra a mulher e tal, né? Socialmente falando, eu tenho minhas dúvidas, né, sobre se esse comportamento fica na piada ou não. Porque quando a gente olha os índices de violência doméstica, né, a gente pode dizer que essas violências ocorrem, né, no nosso cotidiano. Então, tipo, a conta não fecha, entendeu? Então, assim, se todos os grupos masculinos de amizade naturalizam piadas machistas, e se, por outro lado, os índices de violência contra a mulher só vêm aumentando ao longo dos últimos anos, então, cara, tá saindo do âmbito da piada, né? Não está se limitando à piada. Pode não ser nenhum amigo meu, nenhum amigo seu, nenhum amigo de vocês, cara, mas algum amigo de algum amigo tá agredindo, né? Tá promovendo algum tipo de violência de gênero. Os dados, eles mostram que a violência contra a mulher só vem aumentando, né? Então, assim, tipo, em alguma medida, isso tá ultrapassando o limite da piada, né? Só para vocês terem uma ideia, gente, um dado que é um dado estarrecedor, né? Mas que é muito importante da gente não perder de vista, né? É, Hoje no Brasil, cerca de. Eu não me lembro exatamente a porcentagem, mas se não me falha a memória, é entre 60% e 70%. É uma porcentagem muito alta. Entre 60% e 70% dos casos de estupro de vulnerável no nosso país, ou seja, uma menina de menos de 14 anos que foi estuprada. Entre 60% e 70% desses casos, eles ocorreram dentro de casa. Eles ocorreram com o pai, com o tio, com o primo, com o irmão mais velho, com o conhecido da família, pessoa de confiança da família, que frequenta a casa da família, né? Então, são pessoas do círculo de convivência. Então, só para a gente ter a noção assim, de como que o buraco é bem mais embaixo, né? Então, a gente pode dizer que está ultrapassando o campo da piada, né? Em diversos momentos, tá? Muitos homens dizem não conhecer abusadores, mas isso também revela outro problema: a minimização ou o desconhecimento sobre o que, de fato, é abuso e assédio. Para além da broderagem, existe desinteresse em compreender a gravidade dessas práticas e reconhecer comportamentos abusivos quando acontecem diante de si. Tem uma pesquisa, cara, que saiu no ano passado,
que é uma pesquisa muito interessante, né? Eu não tenho nos meus arquivos, mas depois eu posso procurar e mandar no bololô aí desses artigos e tal. Que é uma pesquisa que diz o seguinte: é uma pesquisa realizada com homens que foram condenados por violência doméstica, né? Então, homens que agrediram suas companheiras dentro de casa, né? Basicamente isso. E aí é uma pesquisa baseada em entrevistas, né? Com esses homens. Cara, é impressionante, assim, a esmagadora maioria desses homens, eles não conseguem entender que o que eles fizeram foi uma violência. Eles não conseguem, né? O cara deu um soco na cara da mulher e ele não enxerga isso como uma violência. Por quê? Porque na cabeça dele, aquele tipo de comportamento, né, ele foi originado por um momento passional, por um momento de descontrole, e ele busca mecanismos, cara, de autodefesa para terceirizar o problema. Então, geralmente, esses homens, eles relatam o seguinte: a relação estava me estressando, essa mulher estava me estressando, ela me tirou do sério, ela me causou ciúmes, me tirou do sério, e aí eu agredi. Eles não conseguem enxergar que eles protagonizaram a violência, saca? Eles não entendem que eles protagonizaram a violência. Cara, isso com homens que, cara, agrediram fisicamente uma mulher. Se os caras que agridem fisicamente uma mulher terceirizam esse problema, né, e não conseguem enxergar que isso foi um ato de violência, ou pelo menos que o protagonismo da violência foi dele e não da mulher, porque eles sempre relegam, né, nesse estudo mostra, né, que eles relegam a culpa à mulher. A culpa foi dela, ela que me estressou, ela que me tirou do sério, né? Então, assim, o cara pode até assumir que ele foi violento, mas, ó, não, aí tira logo, né? O homem faz muito isso, né? Tirar o seu da reta. Não, tudo bem, eu bati nela, mas assim, olha o que ela fez comigo, né? Porra, a mulher tava lá conversando, porra, com o ex-namorado dela, né? Eu vi que ela tem vários amigos homens. Porra, a mulher tava me estressando, porra, pedindo pra eu limpar a casa, pra eu lavar a louça e tal. Eu chego estressado do trabalho, né? Então, tem isso, né, que você colocou dos homens, muitas vezes, não é nem que eles não entendem que isso não é uma violência, mas eles fazem eles promovem um mecanismo de autodefesa, né, para não sair da sua zona de conforto. É sempre tirando o seu da reta, é sempre se eximindo da culpa. E uma outra coisa, quando a gente fala de assédio, por exemplo, cara, assim, eu sou de uma geração, né, eu tive vários amigos, né, na adolescência, que, assim, a forma, né, dos moleques abordarem mulheres e meninas, mulheres, né, jovens, 20 e poucos anos, em night, em roda de samba, em bloco de carnaval, principalmente, era, cara, tipo, quase dando um mata-leão na garota, era já tocando no corpo dela, né, às vezes, sei lá, puxando pelo cabelo para tentar um beijo à força, né? É, cara, tem homens que não conseguem entender até hoje que isso é assédio. Né? Tem homens, por exemplo, cara, que é muito comum essa frase hoje em dia, né? Porra, hoje em dia, né, não pode chegar em mulher nenhuma. Eu vi isso de um motoboy, cara, um dia desse, pegando um moto Uber, e o cara tava falando isso, eu comecei a debater com ele na boa e tal. O cara super sensível, assim, me escutou. Que ele falou, pô, hoje em dia, meu irmão, tá difícil chegar em mulher, porque, pô, qualquer coisa é assédio. Ele falou isso, né? Aí eu cheguei pra ele e falei assim, irmão, é, na sua cabeça, cara, você pode até não estar assediando uma mulher. Mas, cara, você já parou pra pensar a forma como grande parte dos homens olha pra uma mulher na rua? Às vezes, cara, de noite, quando ela tá sozinha e tal. Cara, meu irmão, os caras olham pra mulher, meu irmão, com um olhar que parece assim, que no primeiro beco escuro estupraria essa mulher, cara. Olha pra mulher como se ela fosse um pedaço de carne. Na cabeça do cara, aquilo é um flerte. Na cabeça do cara, aquilo não é um assédio. Sendo que, cara, é um olhar assediador, é um olhar que causa medo na mulher. Então tem isso também, Leandro, assim, tipo, muitos homens, né, eles naturalizaram tanto um comportamento abusador, um comportamento assediador, um comportamento violento, que eles mesmos não conseguem compreender. E aí, Leandro, a grande parada, cara, que eu bato muito nessa tecla é o seguinte: os homens que criaram uma maior sensibilidade com essa questão, né? E aí eu tô aqui, obviamente, tentando contribuir para isso aqui junto com vocês. Cara, a nossa responsabilidade hoje é educar esses homens. É nos nossos círculos masculinos, cara, trocar essa ideia. É ver, pô, tá andando com um camarada na rua, né? E ver o cara, meu irmão, dando aquela olhada absolutamente assediadora pra uma mulher na rua. E, meu irmão, puxar o cara e falar, qual é, brother? Que isso, meu irmão? Pô, tá viajando e tal, não sei o quê, porra.
que olha, pô, tu quer flertar, tudo bem, mas, pô, de uma maneira respeitosa, cara. Esse teu olhar por causa medo na mulher, cara, e tal. E se o cara falar, meu irmão, que isso, só tô olhando, eu falei, não, irmão, o que tá errado, cara? Pô, revê isso, cara, muda teu comportamento. Então, porque, cara, grande parte dos homens só ouvem homens, gente. Essa é a verdade. Hoje em dia, grande parte dos homens só ouvem homens. Quando é uma mulher problematizando isso, o cara tá cagando e andando. Agora, quando é um homem, principalmente do círculo dele de amizade, problematizando isso, o comportamento geralmente é diferente, né? Por isso que eu coloquei aqui, né? Um dos pilares da casa dos homens é essa broderagem em cima da ética, né? Então, eu não vou problematizar, eu não vou criticar, né? Porque isso significa me tirar dessa zona de conforto da casa dos homens, né? É por isso que eu romper esse silêncio é extremamente difícil. Passa pro próximo aí pra gente caminhar. Próximo slide aí. E aí, gente, assim como uma última reflexão, né, que para mim é a grande questão, que é o paradoxo da virilidade, né? O homem enquanto dominante e dominado, que é um conceito muito utilizado também nas ciências sociais, né? O paradoxo da virilidade. O que esse conceito nos diz? Ele vai dizer o seguinte: toda essa masculinidade hegemônica, que é responsável pela manutenção dos privilégios masculinos, né, na nossa sociedade, essa masculinidade, ela também traz um ônus para os homens. E aqui, gente, não é uma questão de, então o homem é tão oprimido quanto a mulher na sociedade patriarcal. É óbvio que não é isso, né? 70% dos 70% dos casos de feminicídio hoje no Brasil, eles são causados pelo mesmo motivo. Homens que não aceitaram o término de uma relação e mataram a sua companheira ou, enfim, sua ex-companheira. 70% dos casos de feminicídio são motivados por isso, tá? Bom, enquanto a gente vê um monte de homem matando mulher porque não aceitou o fim de um relacionamento, a gente não vê mulheres matando homens porque não aceitaram o fim de uma relação. Isso não é um problema socialmente posto, né? Então, essa masculinidade misógina, violenta, ela reproduz uma violência contra a mulher, ela mantém privilégios masculinos numa sociedade fascista, porém, porém, ela também traz um ônus para os homens. E aí, gente, estamos aqui entre homens. Vamos pensar junto aqui. Porra, o homem tem que ser o provedor financeiro da casa, né? A gente aprende isso. O homem tem que ser o pegador. Falando de homens heterossexuais, né? O homem tem que ser o pegador. O homem, meu irmão, tem que ser o performático na cama. O homem na cama tem que fazer aquela performance que nem um ator de filme pornô, né? De ter uma ereção de 3 horas seguidas. Se o cara brocha, o cara é um incompetente, né? Como se brochar não fizesse parte de uma naturalidade, né, absurda entre nós homens. Então o homem tem que ser provedor, o homem tem que ser o pegador, tem que pegar mulher pra caramba, desde a adolescência, a essa competição, qual é a mulher que pega mais mulher lá no bailezinho, né, na matinê. Aí o homem tem que ser o performático na cama. O homem tem que ser o cara que não demonstra nenhuma insegurança. Nenhuma. Esse negócio é coisa de mulher. Que isso? O homem não. O homem é seguro de si. O homem tem certeza de tudo. O homem não pode demonstrar nenhuma sensibilidade. O homem não pode conversar com seus amigos homens sobre suas fragilidades, frustrações, ressentimentos. Porra, isso é coisa de mulher. Olha a misoginia, né? O ódio, a aversão ao feminino. Porra, meu irmão, isso sufoca o homem. O homem ele se vê obrigado a performar essa masculinidade diariamente. É claro que uma hora a conta chega. E aí eu retorno aquele dado que eu coloquei para vocês no começo, né? Hoje, no mundo, a cada 10 suicídios, 7 são entre homens. Porra, meu irmão, mas é assim, é até óbvio pensar isso, né? Analisar esse dado. Porra, o homem, ele é educado desde cedo a reprimir seus sentimentos. Um homem que reprime sua sensibilidade, seus sentimentos, é um homem que ele não entende a origem das suas inseguranças e fragilidades. E pior, é um homem que entende que sentir inseguranças e fragilidades é coisa de mulher, não é coisa de homem. Ele não entende que isso faz parte do ser humano, que ele não é menos homem por conta disso. E aí o cara reprime esses sentimentos, o cara acha, né, que ter inseguranças e fragilidades é coisa de mulher, ele se sente menos homem,
quando ele vivencia algum momento de insegurança, frustração, ressentimento, fragilidade. E esse homem é educado desde cedo a não puxar esse tipo de conversa com os seus amigos homens, porque se ele puxar, meu irmão, os outros homens vão falar: ah, cala a boca que isso é coisa de viado, cala a boca que isso é coisa de mulher. Então o cara silencia, o cara não conversa com os amigos homens. Ao mesmo tempo, cara, esse homem é ensinado desde moleque, né, que o homem tem que ser seguro de si. Então esse homem muitas vezes não busca ajuda de um terapeuta, né, de uma psicóloga ou de um psicólogo. Porra, cara, é óbvio que isso em algum momento, isso vai virando uma bomba relógio dentro do homem, e em algum momento essa bomba explode. E essa bomba pode explodir para vários lados. Essa bomba pode explodir sobre a vida de uma mulher. Mas essa bomba muitas vezes explode também sobre a vida do próprio homem, né? Então, assim, conversar sobre masculinidade, principalmente sobre a necessidade da gente construir outras masculinidades possíveis, né? Masculinidades onde a gente possa, né, se sentir homem, né? Conversando sobre nossas fragilidades, sensibilidades, emoções, etc., né? Construir essas masculinidades possíveis, isso também, cara, é benéfico para os homens. Isso não vai ser somente benéfico para as mulheres. Isso não vai colocar os homens como aliados, né, da luta em defesa da vida das mulheres, etc. Também, óbvio. Mas isso também é produtivo, isso também é positivo para a vida, né, dos homens, para o bem da saúde mental dos homens. Eu aposto, gente, que todos vocês aqui, enquanto homens, todos nós passamos por processos de socializações masculinas muito parecidas, apesar da diversidade entre todos os indivíduos aqui. Eu garanto a vocês, cara, que em momentos da vida de vocês, ou em algum momento da vida de vocês, vocês já se sentiram sufocados por algum elemento dessa masculinidade, por alguma exigência, né, social dessa masculinidade infalível, segura, performática, onde qualquer desvio que a gente tem toda uma sociedade para apontar o dedo para a gente e falar: olha o homem afeminado, né? E essa toda a sociedade geralmente são os homens. Geralmente são os homens, né? Então, eu acho que essa reflexão, cara, para mim, assim, é a principal. É através dessa reflexão, né, que eu tenho conseguido acessar jovens que estão sendo sugados por esse universo misógino das redes sociais e tal. Porque grande parte desses meninos, cara, infelizmente, eles não possuem mais nenhuma empatia, né, com a figura feminina. Então, se eu chego para um moleque desse, né, e falo: cara, 4 mulheres foram mortas por dia no ano passado, não sei quantas são estupradas por dia no Brasil. Esse moleque vai chegar para mim e vai falar: meu irmão, eu não tô nem aí, eu não sou mulher. Ele pode não verbalizar isso, mas a postura dele, né, o riso de canto e tal. Eu tô falando isso, gente, a partir, assim, de conversas que eu já tive com jovens, né, que estão sendo sugados por esse universo. Então, assim, tipo, eu não tô nem aí, cara, eu não sou mulher, tô nem aí que vocês estão morrendo, né? Isso não me causa empatia, isso não me toca, isso não me atravessa. Agora, quando você chega para um moleque desse, né, principalmente um adolescente, e você começa a construir esse diálogo, esse paradoxo da virilidade, fala: vem cá, irmão, tipo, ser homem para você é uma parada fácil? Performar essa masculinidade aqui, tu tá de boa quanto a isso? É maneiro para você? Né? Você não se sente, né, sufocado por isso em nenhum momento, não? Aí os moleques já, tipo, opa, calma aí, agora eu tô conversando sobre algo que pode me beneficiar. Então, assim, são estratégias, cara, que hoje eu tenho utilizado assim, para conseguir acessar certos homens e certos jovens, principalmente. E aí, só por fim, né, uma última coisa, né, que já estourou um pouquinho o tempo, o que fazer, né, que eu falei que é finalizar com essa reflexão. E aí eu tinha conversado com a direção do sindicato sobre o seguinte: eu espero que esse momento, né, que essa palestra, que essa trocação de ideias tenha sido apenas um primeiro momento para outras atividades futuras, né? Que esse momento não se perca, né, aqui. E aí, obviamente, eu me coloco à disposição para a gente construir outros espaços. E aí eu acho que presencial seria muito, né, melhor, assim, seria muito bacana. E eu super, super apoio, cara, que o sindicato, né, e que vocês construam outros espaços, mas aí presenciais,
junto com projetos que coordenam grupos reflexivos masculinos. Então, hoje no Brasil, existem grupos reflexivos, né, projetos de grupos reflexivos bem consolidados, e aí eu já passei até o contato de alguns, né, para a diretoria do sindicato, posso reforçar esse contato depois, porque quando a gente pensa no que fazer, né, eu super apoio essas iniciativas porque elas têm dado muito, mas muito certo, né? Grupos reflexivos coordenados por homens, somente com homens, para conversar sobre masculinidade, os dilemas de ser homem hoje em dia, as dificuldades. E esses grupos, gente, não são grupos para um ficar apontando o dedo na cara do outro. Não são grupos para o homem chegar e falar, porra, tu tá sendo machista, meu irmão, muda o teu comportamento. Não, não é isso. São grupos para os homens conversarem sobre seus dilemas, sobre suas frustrações, inseguranças, fragilidades, e com isso desconstruir essa masculinidade tão tóxica para as mulheres, mas também para os homens, né? Então, sobre esse o que fazer, né, eu super sugiro que a gente pense aqui, que o sindicato, obviamente, organize, né, essa construção, que a gente pense num outro momento dialogando com esses grupos reflexivos e, quem sabe, construir grupos reflexivos no ambiente do trabalho de vocês. Eu acho que isso é extremamente produtivo, né? Quando a gente pensa, porra, beleza, e aí, o que a gente faz com isso tudo, né? Como é que a gente pode levar esse debate adiante, beleza? Pessoal, falei demais, eu acho que eu falei tudo que eu gostaria de falar e me coloco totalmente à disposição, né, para outro momento, né, a gente pensar em outras atividades, né, junto com os grupos reflexivos ou não. E depois, com calma, eu compartilho com a diretoria do sindicato, né, um link, né, de Drive com todos esses artigos e textos que embasaram, né, parte aí das minhas... Parte não, né, embasaram a minha apresentação, beleza? Para quem não me segue nas redes sociais, né, eu tenho o Instagram, um perfil no Instagram, né, me segue lá, que é sanjusto85, né, San de Sandro, justo meu sobrenome, sanjusto85. E aí, quem quiser, eu tenho muitos vídeos lá, né, falando sobre masculinidade, trazendo essas reflexões. Quem quiser ir dialogando comigo lá também, mandar uma mensagem, né, ir trocando uma ideia lá no direct, tô sempre respondendo lá as mensagens numa boa, tá? Então são os canais aí para que eu me coloco à disposição para continuar essa contribuição. Eu que agradeço aí a paciência e a presença de vocês.